Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu tô aqui com uma dupla, né, que faz muita diferença no ciclismo. Ela é uma super atleta de ciclismo e ele é um super técnico de ciclismo, né? Eu tô aqui com a Stefani e com o Rodney. Muito obrigada de vocês terem aceito o meu convite e sejam muito bem-vindos. Legal, eu agradeço. Muito obrigada. E me contem, assim, primeiro, pode escolher quem vai falar primeiro, aqui é para ficar bem à vontade. Como que vocês começaram, né? O Rodney, como chegou a ser um técnico de ciclismo renomado e que treina grandes atletas olímpicos hoje, e a Stefani, a trajetória dela até chegar a ser uma atleta campeã, assim, com sei lá quantos títulos você tem. Centenas, talvez. Quer começar? Pode ser. Então vai lá, manda ver. Bom, eu sou Stefani Lindolfo, eu tenho 39 anos e a minha vida de atleta começou lá na adolescência, né? Eu fui ginasta, fazia ginástica olímpica. E ele foi meu treinador de ginástica olímpica. Então a gente se conheceu bem lá, eu tinha 12 anos quando eu comecei. E eu fiz ginástica olímpica, fui para a faculdade de educação física com o intuito de dar aula de ginástica olímpica, que era a minha paixão. E o ciclismo veio bem depois, quando a gente se reencontrou, foi um reencontro aí da vida. E aí com 39 anos que eu comecei a pedalar. E eu achei super bacana, foi ele que me convidou para assistir a aula, e aí eu fui com bicicleta emprestada, capacete emprestado, dar um rolezinho na pista. Rolezinho. Fiquei encantada e comecei a acompanhá-lo, como ele é treinador, né? Então, nas provas, ele acompanhando os atletas dele. E aí eu fui vendo as mulheres da minha idade também correndo. Eu achei aquilo muito bacana. Falei, não, agora você vai ter que me treinar, que eu quero também Fala uma essa coisa. medalha. Quando você viu ela pedalando a primeira vez, você olhou e falou, tem talento. Leva jeito. Leva jeito pra coisa. Foi? Foi exatamente. É? O mountain bike é uma modalidade que você tem que ter, além da parte de condicionamento físico, né? Preparação física, resistência aeróbica, outras capacidades aí, você tem que ter habilidade. Sim. Então a habilidade sobre a bike é algo que você tem que treinar bastante, você tem que ter o equilíbrio. E aí na hora que eu observei os movimentos dela sobre a bike e sobre alguns obstáculos, e a gente já tem essa experiência que ela acabou de contar, que eu fui treinador de ginástica olímpica, na hora que eu bati o olho dela em cima de uma bike e aquele dinamismo, né, aquele equilíbrio para ela dominar a bike sobre o obstáculo, eu achei sensacional. Eu falei, pô, já avançou várias etapas aí. Aí veio aquele start, foi a ginástica olímpica que deu essa base de habilidade motora para ela. Isso que eu ia perguntar. Então foi muito legal. Isso aí Porque a ginástica olímpica, nesse caso, foi... quer dizer, existe um talento nato, mas que a ginástica olímpica potencializou. Sim. E aí, quando ela foi para a Exatamente. bike... E principalmente no quesito equilíbrio. Então, o ginasta, ele treina muito o equilíbrio. Ele é uma das habilidades que a pessoa tem que ter de se equilibrar, principalmente o feminino, que tem a trave de equilíbrio. Então, aquilo ali desenvolve demais essa base motora de equilíbrio. Trave de equilíbrio é aquela de 10 centímetros, que a pessoa exatamente. dá 3 piruetas e cai em pé, cima ali daquele negócio. como se nada tivesse acontecido. Exatamente. O que é uma bicicleta para quem faz isso? Nada, mínima. É mínima, exatamente. Então isso foi legal, essa transferência da base motora que ela tinha na ginástica olímpica para o mountain bike. Isso foi sensacional. Isso tem ajudado muito também nos treinamentos que eu faço com os atletas. É isso que eu ia te falar. Como é que é sair da ginástica e ir para a bike? Como que foi essa trajetória aí? Então, a minha trajetória, sou profissional de educação física, né? E sempre fui muito apaixonado por treinamento, né? Você detectar talentos e você conduzir aqueles talentos para o alto rendimento. Então, eu sempre fui fascinado por isso. Minha formação foi toda nessa, pós-graduação, tive uma oportunidade sensacional de ir para a Rússia. Que legal. Aprendi com os melhores do mundo lá no esporte na década de 90. Isso na ginástica ainda? Isso, eu estava na ginástica na década de 80 e logo no começo da década de 90 eu montei uma academia de ginástica, então no mundo fitness, né? Então fui treinador e professor de atletas de esportes, mas eu tive umas modalidades dentro da academia.
Então, essa foi a jornada, né? Quando eu fui para a Rússia, eu estava na academia e não pensava nem em dar treinamento de mountain bike ainda. Tá. Aí, anos depois, por conta de eu ter ido para a Rússia, começado a dar mais treinamentos para atletas de outras modalidades, vôlei, luta, corrida a pé, uma pessoa me apresentou uma atleta, que já era uma atleta renomada no Brasil, e campeã brasileira, vários títulos de campeã brasileira, e eu comecei a treinar essa pessoa faz 20 e poucos anos que eu entrei no mountain bike. Então isso foi muito legal. Então praticamente minha transferência, né, da ginástica para o mountain bike, essa transição, foi exatamente que já chegou na minha mão uma atleta de alto rendimento, eu fiquei fascinado com aquela modalidade. Até então era uma modalidade que estava começando no Brasil, então não se tinha aquela visão de escola esportiva, preparar atletas para o alto rendimento. Então eu visualizei ali uma grande oportunidade de iniciar um excelente trabalho desde a base, não só com atletas, mas fomentando o mountain bike. Então trazendo o mountain bike para, no caso, Taubaté, e já tendo uma visão de transformar isso em algo muito grande, no sentido de ter capacidade para treinar atletas, fazer uma escola esportiva. E quando a Stefani foi nessa primeira vez na pista, quanto tempo você já era treinador? Foi em 2016, né? Que a gente, então, em 2016, deixa eu ver. Já era uns 10 anos, não mais. Deixa eu tentar lembrar. 22 anos, já de 15 anos já de treinador de mountain bike. Já tinha uma super experiência. Exatamente. E aí, quando você pedalou, ele olhou e falou, não, ela tem talento aí pra coisa. E aí, como que foi? Porque daí você falou, você vai ter que me treinar. E aí? E aí foi engraçado que, assim, a princípio eu queria ganhar medalha no fim de prova, né? Então você completou o percurso. Medalha de participação, né? Isso. Aquela que a gente corre e chega lá, ó. Postei, ó, medalhão. Exatamente. Estive ali, né? Fiz parte, né? Consegui cumprir o desafio, porque era um desafio, né? Cumprir as maratonas. Muito sensacional. Aquela medalha, ela vale, sabe? A pessoa vai, sim, mas eu cumpri, eu fui lá, ganhei, né? Exato. Foi bacana. E aí eu comecei a participar de outras provas, porque realmente essa coisa do desafio é o que eu gosto. Então são as provas de cross country. Mas assim, aí você começou com bicicleta emprestada, capacete emprestado, tudo emprestado. Isso. Mas daí o Rodney fez tipo uma planilha para você, começou a ajustar a técnica ali, foi isso? Isso, e aí realmente que nem foi comecinho de 2016, né, que eu tive esse primeiro contato. Em julho eu voltei para ele e falei, não, a gente vai começar a treinar em agosto, já tava a planilha pronta. Já tava lá seguindo o treinamento direitinho. E daí como que foi ver a evolução? Porque aí você falou, bom, ela tem talento, vamos ver se já tem um talento e uma disciplina, né? Porque a questão da ginástica olímpica ali, né? Ela dá muita disciplina, você não pode, é todo dia ali, né? E isso facilita. Sim, na verdade, assim, quando a gente começou a pedalar, né? Ela começou a pedalar comigo, foi quando surgiram esses grupos de ciclistas, né? De passeios de bike. Sei. Passeio de fim de semana. Passeio de fim de semana. Mas a galera passeava todo dia. Ela batia cartão ali 7 horas da manhã, estava pedalando. E a gente participou, falei, bom, é um momento, é um ambiente, né? É um grupo de ciclistas muito legal para você se inserir na modalidade. Conhecer, aprender a mudar de marcha, como é que é uma subida, se sentir sobre a bike, né? Inclusive assim, eu que sou uma pessoa muito leiga, para mim, assim, né, olhando de fora e olhando como ciclista, uma das grandes, assim, vamos dizer, skills ali, da habilidade de um ciclista é mudar a marcha. É pois isso? É isso? É uma das, o domínio do equipamento primordial. Não só o domínio do equipamento, saber quando mudar. Porque se você se erra o ponto de mudança, você perde. Já era. É o time, né? Isso, exatamente. Você tem o time das mudanças de marcha. E principalmente no cross country, que é a nossa modalidade cross country olímpico. Depois posso falar um pouquinho das modalidades isso, aí. Depois. Aí, para o cross country, é imprescindível você dominar as mudanças de marcha. Tá, isso aí é imprescindível. Mas voltando na Stefani, ela então começou a treinar, a pedalar junto com a gente,
E existe um programinha, um aplicativo que todo mundo conhece aí, que é o Strava. Ah, mas eu preciso ganhar no Strava. Então, aí o que aconteceu? Aí marcava lá, a Stefania marcou o Strava também. Em alguns segmentos, a gente, em ritmo de passeio até, em alguns segmentos eu via que ela estava com um tempo muito próximo de umas moças aí que já competiam na época. Opa. Eu falei, opa, interessante, né? E aí, então, a gente, a partir disso, falei, vamos começar, vou levar você numa competição. E a gente começou a treinar, a competir em dupla, nas provas de maratona, que é uma das modalidades do mountain bike, a maratona. E aí, ali, ela foi se desenvolvendo e tudo mais, e já em 2017, como eu sou treinador, ela já pegou o bonde andando, né? Então já tinha uma equipe, vários atletas. Já tinha equipe já montada. Tinha ela equipe. chegou numa equipe já bem estruturada. Bem estruturada. E legal. aí ela botou as habilidades dela. Exatamente. Ali, né? E aí eu falei, eu tô indo para um campeonato brasileiro lá no Espírito Santo, em Domingos Martins, e vamos lá para você qual que é. E aí, Stefania? Aí foi legal. Aí ela já foi vice-campeã na categoria Master. Foi a primeira vez que você chegou num campeonatão. Sim. E você chegou ganhando já. Nacional, Que ruim, né? Aí foi legal. Aí pronto, aí a partir daí, né, em 2017 ainda, a gente competiu em algumas provas em dupla, que a maratona permite você competir em dupla. Daí nessa prova vocês foram campeões, dupla campeã. Não, a gente foi, durante o ano, a gente participou de várias competições. Tá. Subimos no pódio em algumas provas aí, mas no Campeonato Brasileiro, ela foi solo, né? Foi essa prova que de Domingos Martins, exatamente, Campeonato Brasileiro. Que ela foi vice-campeã brasileira. Então, aí, pronto, a partir daí, né, decolou. Ela tem entendeu? talento, aí isso decolou, mesmo. exatamente. E como que foi, assim, tipo, a primeira prova mesmo, Campeonato Brasileiro, sair, assim, por exemplo, de uma pessoa que começou ali na bike porque você achava legal e tal, e ser vice-campeã e subir no pódio? Foi tipo, é aqui que eu quero ficar? Bem por aí. Bem por aí. Não, eu achei muito legal. Mas o que me encanta realmente é a questão da bike, a bicicleta, né, Lenina? Tipo assim, a questão de você em cima da bike, da sua conversa, vamos dizer ali, da sua simbiose com a bike, assim? O quanto você consegue fazer a bike, o quanto você consegue dominar a bike numa competição, é isso? Isso, e o quanto ela me mostrou também a força que a gente tem dentro da gente. Porque assim, tem obstáculos que você bate o olho assim, puxa vida, às vezes a gente vai a pé, dependendo do obstáculo. Você vai, né, analisa e tudo, passa a pé, nossa, é difícil. Aí você passa com a bike, nossa! Não é tanto. Não é assim. Achei que não é tanto assim. Pois é. E tá junto com ela, assim, que nem eu até tava comentando esses dias de uma prova que eu levei um capote. Aí você lembra das costelas lá? Lembro, que eu bati? que ficou, né? Ficou dolorido o tempão. Mas assim, até naquele momento de dor, estar ali junto com a bike, completar a prova, é uma prova que eu guardo assim no coração com muito carinho, porque foi o quanto nós duas conseguimos juntas. Até porque história ruim de passar, história boa de contar, né? Dizem. Quantas bikes você tem? Como que funciona isso? Agora, bom, eu tenho, como entrei em outras modalidades também, então agora... Pode nem me explicar as modalidades, né? Isso, porque para cada uma realmente tem uma bike específica. E aí, então, eu tô andando enduro e downhill com uma bike que cabe para as duas, por conta de suspensão. Tá. E tem uma outra bike para o cross country e a minha BMX, que eu gosto de curtir demais a BMX. BMX me lembra. BMX é aquela bicicleta de quando a gente era criança. O bicicross lá. Isso, que a pessoa fazia aquela, rodava e tal. Me explique as modalidades, como que é? Super legal falar sobre as modalidades, né? Como eu falei, são coisas novas, né? Isso. Bicicleta é coisa antiga, mas tem algumas modalidades que surgiram faz pouco tempo. O mountain bike, então o ciclismo, vamos começar por cima aí. O ciclismo é um conjunto de modalidades. Assim como tem atletismo, você não fala que você foi campeão de atletismo, você fala que foi campeão de 100 metros rasos, campeão de salto em altura. São as modalidades do atletismo. O ciclismo é exatamente isso. Então, dentro do ciclismo, existe um conjunto de modalidades. Aí, dentro desse conjunto de modalidades, tem o mountain bike. Então, ciclismo de montanha, né? Então, mountain bike realmente são modalidades outdoor, são modalidades em
em ambientes rurais, ambientes em contato com a natureza, né? Terrenos íngremes. Off-road, né? Fora do asfalto, fora de pavimentação. E aí, dentro do mountain bike, a gente tem as modalidades que eles chamam de cross-country. Aí, cross-country é interessante porque cross-country, eles colocaram a sigla de XC, cross-country. Então, dentro do cross-country, que são do mountain bike, você tem o cross-country maratona, que é o XCM. O XCM é uma modalidade que você parte de um ponto, você percorre vários quilômetros numa estrada rural, às vezes passa em algumas trilhas, e chega nesse mesmo ponto. Então, 60 quilômetros, 70 quilômetros de competição. Não tem uma distância fixa, como uma maratona, a corrida, por exemplo. Tem um mínimo de 60 quilômetros. Aí, a partir disso, tem maratona que é 70, 80, né? Então, essas são as provas tradicionais que tem por aí aqui na nossa região. Tem o Big Bike, tem o desafio rural, o desafio natureza. Então, são provas que eu até considero inclusivas, né? Porque é onde o pessoal faz os pedais de passeio. Aí fala, agora eu quero competir onde eu passeio para tentar chegar mais rápido, né? Então esse é o XCM. Aí tem o XCO, o O é de olímpico, Cross Country Olímpico, que entrou nas Olimpíadas em 96, em Atlanta. Pela primeira vez, pela primeira vez foi um esporte olímpico, e de lá para cá todas as Olimpíadas já tem o Cross Country Olímpico. E cresceu demais, é uma modalidade fantástica, é uma modalidade riquíssima em termos de habilidade, em termos de capacidade física, porque o atleta, além de ter que pilotar a bike em alta intensidade, ele precisa dominar a bike em terrenos diferentes, e cada competição, que é numa pista de um circuito de aproximadamente 4 quilômetros de média, né, o percurso, aqui em Taubaté nós temos o Itaim, que é de 5 quilômetros, então você tem ali uma pista que tem características diferentes. Então você vai competir numa pista que tem muito mais pedra. Você vai numa outra que não tem arborização nenhuma, é seco, é aquele calor. Tem outra que tem muita raiz. Então o atleta ele tem que dominar a bike sobre esses tipos de terreno. Entendi. E recentemente começaram então a incluir nesse mesmo circuito algumas rampas, alguns saltos. Ou seja, dificultando, aumentando a habilidade que o atleta tem que ter para dominar a prova de XCO, de Cross Country Olímpico. Então essa por ser uma modalidade olímpica, eu me encantei mais pela riqueza de conteúdo que tem essa modalidade, e por ser uma modalidade que é federada, tem confederação, tem organização mundial, né, uma federação internacional, e é uma modalidade olímpica, então você tem que ter escola. Você tem que preparar atletas para você seguir uma carreira dentro das suas categorias até que você chegue no nível de alto rendimento, que é o nível da elite, que é o pessoal que vai para as Olimpíadas. Que é uma modalidade bem estruturada, muito desde bem estruturada, a sua base. Exatamente, desde a base até chegar nas Olimpíadas. Então o XCO é esse aí. Aí depois tem outras siglas, tá? Tem o XCE, que é o Eliminator e tal, mas são variações do próprio cross-country, são provas promocionais, são provas que estão entrando aí nos campeonatos mundiais agora, mas ainda não são federadas, né, para ganhar pontos e tal. E dentro ainda do mountain bike, tem o enduro, que é o mais novo aí, e tem o downhill. Então o downhill é a modalidade que você só desce. Morro abaixo, a toda velocidade. Cronometra, larga um atleta por vez, e larga um atleta por vez e marca o tempo daquela descida. Ela entrou nessa agora, né? Acabou de entrar no downhill esse ano para ver qual que é, tal, já ficou apaixonada pelo negócio. E tem o enduro, que é uma modalidade que é o seguinte, são várias linhas de downhill, só que com nível técnico menor do que o downhill, não é tão radical e nem tão perigoso, mas exige habilidade. E o atleta ele tem um momento para fazer a largada dele. Então ele faz uma largada, chega lá embaixo, daqui a 1 hora você tem que estar lá de novo para você fazer uma outra largada. Sobe de bike? De bike, pode subir empurrando, pode subir pedalando. Então ele tem um tempo para chegar lá. Esse tempo de subida no enduro não se cronometra, mas ele tem que saber o tempo que ele vai ter que estar lá para começar a nova descida. E aí você tem lá 5 descidas, 6 descidas em um dia de prova.
e você marca então o tempo de todas as descidas e ganha aquele que fizer o tempo menor. Entendi. Então esse é o enduro, é uma prova muito em contato com a natureza mesmo, que você faz em parques grandes, vai em lugares longe, né? Então são as modalidades dentro do mountain bike que compõem as modalidades do cross country do mountain bike. É um universo, né? É um universo. Mas Muito assim, legal. a menina dos olhos, digamos assim, é o XCO. XCO por conta dessas características todas oficiais e organizacionais aí. E você faz todas essas modalidades. Esse ano eu resolvi encarar. Todas elas. Ah, e tem mais um, que ela também começou a fazer agora. Tem o triatlon, é o cross triatlon. Por conta disso tudo, existe o cross triatlon também, que são as mesmas modalidades. A pessoa nada, a pessoa pedala em cross country, em uma pista de cross country, e corre depois numa pista também radical ali. Na Sim. montanha. Para finalizar aí. E você faz tudo isso? Esse ano eu dei trabalho para ele. Esse ano não, né? Desde 2000 e... Como Deus trabalha. Mas daí você chega e fala assim, Rodney, eu quero fazer esse negócio agora. Pois é. É tipo assim... Acabei de fazer uma planilha para ela, bom, essa aqui você vai chegar e tal, no final do ano você vai estar assim na modalidade tal. Mas tem, um Mas tem mais um agora, que é o downhill. Será que eu posso ir? Aí muda tudo. Porque assim, na verdade, as planilhas de atletas que competem em alto rendimento, elas são planilhadas meses ali, porque tem a prova-alvo e tem as provas que vão ali em torno, então é tudo milimetricamente calculado. Por isso que chama planejamento, é um plano de treinamento, né? Aí chega e você fala, mas será que não dá para colocar isso aqui? Mas será que não dá? Pois é, muda tudo. Aí você vai... Joga fora. Vou começar tudo de novo. E qual que você fez esse ano? Que você falou? Então, a primeira foi o cross triathlon, né? Aí eu fui vice-campeã brasileira de cross triathlon. Vai vendo aí a quantidade. Achei o máximo, só passei muito frio no lago, né? Imagina. Você já sabia nadar também? Sim. Já sabia. Nadar, gente. Não afunda. Não, mas assim, você já sabia se virar na água o suficiente para depois você pedalar muito bem, digamos assim, né? Exatamente. Foi super bacana. Aí depois o outro brasileiro foi de downhill. Então esse downhill aí, me explica isso, porque daí você vai, tipo, solta e seja o que Deus quiser. Não, seja o que Deus quiser, não. Existe uma técnica absurda, né? Quanto mais difícil a prova, mais técnica você tem que ter, né? Sim. Mas assim, como que é isso? O downhill eu fiz primeiro a etapa do Paulista aqui, né? Que realmente é outro esporte, é outra modalidade. E eu fiz até com a minha bicicleta. E o pessoal que dá apoio pra mim, né, a SBR lá de São José dos Campos, quando viu o post, falou assim, você foi campeã do Downhill Paulista com a sua Hardtail, que é uma bike que só tem suspensão na frente. Puxa vida, a gente tem uma bike aqui para te emprestar para você correr, né? Mais segura até, né? Porque realmente é necessário a suspensão atrás também na bicicleta, né? O amortecimento. Exato. E aí eu falei assim, então, vai ter o Campeonato Brasileiro, você me empresta? Daí já pegou e falou, eu vou para esse Campeonato Brasileiro aí. Rodney se vira na planilha, não quero nem saber. E é muito diferente, assim, fale. É muito diferente. A planilha de quem vai fazer downhill da planilha de quem vai fazer XCO. Não. Aí ele vai saber responder melhor. Não, na verdade, assim, o downhill é uma modalidade praticamente de habilidade. Isso. É uma prova rápida. Você não pode 1 cair, minuto, 2 minutos, que... acabou a competição. A pessoa faz uma descida, né? Acabou a prova, 2 minutos, só descendo. Então, assim, é muita adrenalina. Exige uma capacidade de raciocínio, uma capacidade visomotora, ela tem que ler aonde a bike vai passar, alguns metros à frente, o corpo já tem que analisar que posição que ela tem que tomar. Então é uma leitura, é realmente uma habilidade motora, né, que o atleta vai adquirindo a destreza para fazer aquele tipo de prova. Então, num planejamento, esse tipo de habilidade a gente já treina para o cross-country. Então, no cross-country, você tem que ter essa habilidade do downhill. Por isso que o cross-country, para mim, é fascinante, porque... ele te dá possibilidades. Sim, né? Você tem várias bases de várias modalidades que você encaixa no cross-country olímpico. Então, para ela, que já tinha essa experiência de descer, foi só uns ajustes do tipo de terreno, como é que se comporta. No caso da primeira competição dela, que foi numa bike que a gente chama de hardtail, né? A bicicleta que só tem a suspensão dianteira. Para um downhill, não é nunca a bike ideal para aquilo. Aí ela adquiriu agora uma bike que tem, a gente chama de full suspension, tem suspensão traseira e dianteira.
Então, tem outras partes técnicas, suspensão mais alta, tem outros detalhes ali que torna a habilidade, facilita para o atleta aquela habilidade, a própria leitura do terreno, a própria passagem em cima de alguns obstáculos. Então, uma bike muito boa, você passa em determinados obstáculos, ela absorve aquele impacto. Dependendo da bike, aquele impacto joga você para cima, né? Então, assim, até o encaixe do atleta, para ele conhecer e ter a intimidade com a bike, para aquela bike, o conjunto ciclista e bike, passar por aqueles obstáculos com destreza, tem que treinar, né? Mas a planilha de um downhill é mais a parte de habilidade. Aí acabou, né? Aí já estava lá treinando as habilidades do XCO, pronto, só encaixou. Encaixou, é nessa aí que eu vou. Da mesma forma o enduro. Então, a habilidade do enduro é mais próxima ainda do XCO do que o próprio downhill. E me fala uma coisa, o que caracteriza, o que a pessoa tem que ter para você dizer assim, essa pessoa tem potencial para ser um atleta? Eu sei que, assim, tem que ter o foco, tem que ser mental, mas fisicamente ali, você olhar aquela pessoa e falar, ali. Pois é. Existe assim, ó, é uma pergunta que muita gente faz. Existe assim quando eu estive na Rússia, o pessoal lá, alguns professores, uns mestres lá, eles dando uma aula de antropologia e anatomia humana, sensacional a aula, você viaja nas coisas que os caras fazem lá, muita sabedoria dentro do esporte. Então eles foram mostrando algumas características, né, de modalidades esportivas, então a gente aprende a analisar uma modalidade, então para cada modalidade você tem que ter sua capacidade física que domina. Então, no caso que eu falei, o downhill, uma prova de 2 minutos só de descida, a pessoa não tem que ter resistência e potência aeróbica para fazer aquele tipo de trabalho. Então, nem uma força absurda e tal. Então, para cada modalidade você tem que ter uma capacidade física. Essa capacidade física, ela vai sendo... Existem testes de laboratório que você pode detectar para cada capacidade física, mas isso é caro, não é muito dentro da nossa realidade brasileira, de todas as pessoas ter essa condição. Mas você vai aprendendo, o treinador, ele vai aprendendo... O olho. Apesar vai ter um feeling, né? Então o treinador ele vai aprendendo com informações da fisiologia, da biomecânica, e você vai compreendendo o que é aquela modalidade. Então você observa no gesto motor da pessoa, você observa às vezes numa brincadeirinha, vamos ver quem chega primeiro, você já observa quem chegou muito ofegante, e já ele já não está mais ofegante, ou quem nem chegou ofegante, ou quem chegou ofegante, está ofegante faz 10 minutos. E ainda não parece, entendeu? Não sei. Então você consegue, com base na fisiologia, você detectar essas capacidades, essas características de certas pessoas, né? E aí vem a habilidade. Você pega uma pessoa que sobe na bike, ela olha um barranquinho de meio metro e fala, nossa, eu vou cair aqui. Essa pessoa já não tem aquela super habilidade. Aí você pega outro e fala, ó, esse barranquinho aqui, pô, ela já desceu, já foi embora. Nem viu que tinha barranco. Né? A Stefânia. Exatamente, a Stefânia é uma dessas. Esse aqui? Exatamente. Então, assim, você consegue observar esses talentos, né? Você consegue observar, assim, e os russos, eles caracterizam as pessoas que têm uma certa capacidade excepcional dentro de modalidades esportivas, serve para todas elas, que eles chamam de homo-olímpicos. Muito legal. A aula disso é super legal. Que é o quê? O potencial genético da pessoa. Isso. Que é aquilo então, ali que é o extremo que ninguém consegue Exatamente. mudar. É o que vai fazer a diferença do... Você pode fazer o que você quiser, né? Por exemplo, a gente tem há pouco tempo atrás, até no momento assim, o Usain Bolt. Eu dou esse exemplo. O jamaicano lá. Cara, quem que vai bater aquele cara em 100 metros? Só alguém que tem a mesma genética. Eu vou treinar igual ele treina, vou treinar mais 10 minutos a mais do que ele treina. Rapaz, não vai. Ele é o Homo Olímpicos, rapaz. E o momento dele agora, essa década é dele. E já tivemos outros atletas, né? Sergei Bubka no salto com vara, tem até na ginástica olímpica, tem atletas que tiram quase 10 em vários aparelhos em muito tempo, né? O Arthur Zanetti, nosso argolista da ginástica olímpica, ele tem uma capacidade, ele faz os movimentos... aquelas forças lá, tipo assim, eu faço isso aqui, eu durmo assim, cara, entendeu? Você vai lá e você pendura na argola que você não consegue nem ficar parado. É genial, é o Homo Olímpicos. Então, o treinador, ele vive fazendo um projeto de escola para que você tenha massa de pessoas e ali você detectar certos talentos para você direcionar esses talentos para o alto rendimento.
E isso é fascinante. E assim, na questão física, por exemplo, além de tudo isso, existe um tamanho exato das pernas, a proporcionalidade do tronco, a, vamos dizer assim, envergadura dos braços, que caiba melhor numa bike? Não existe uma biotipologia, como, por exemplo, na ginástica olímpica, existe uma característica muito mais específica para a ginástica olímpica. No mountain bike, não tem não é tão fechado o biotipo de um ciclista de mountain bike. Você tem aqui no Brasil alguns atletas que são mais altos do que eu, tem lá 1,80 m e poucos, e estão no topo. E um atleta que eu treino, que é o Sherman Treza, foi campeão pan-americano de mountain bike em 2010. Inclusive ele está competindo no Brasil Ride hoje lá, uma competição de 7 dias de prova. O Sherman, ele é pequeno, ele tem 1,70 m e poucos de altura, 1,70 m e poucos. Você põe os dois um do lado do outro, mas é muito grande a diferença. E eles estão ali competindo, entendeu? São os top 5 do Brasil. Então não tem muita não tem assim uma coisa muito fechada. Porém, existe assim, uma pessoa que tem uma massa muscular muito grande, muito acentuada, e não adianta ela deixar de treinar, que ela vai continuar sendo forte, né? Aquele mesomorfo maçudo, clássico. Ele vai ser uma pessoa que vai ter um pouco de desvantagem por conta da massa corporal que ele tem que carregar em certas subidas, em certos momentos de alta intensidade. Então, o peso-potência é muito interessante para o mountain bike. Daí, a gente, assim, pensando na Stefani, por exemplo, ela tem muito músculo, pouca gordura, e ela é uma mulher pequena. Isso favorece. Ela tem uma massa muscular, eu não diria muito músculo, ela tem uma massa muscular... Proporcionalmente, uma massa muscular, isso. Ela tem uma massa muscular muito bem equilibrada. E ela, percentual de gordura baixo, a altura dela baixa também, que ajuda muito no centro de massa, está mais próximo da base de sustentação, isso é biomecânica. Isso. Então, um atleta mais baixinho se equilibra melhor. Quem tem 1,80 m. Então eu falei assim, não existe uma coisa muito fechada, mas existem algumas características que facilitam. Né? Por exemplo, o longilíneo baixo, ele na mountain bike ele vai ter vantagem. Entendi. Ele tem os membros um pouco maiores e um tronco um pouco menor, ele vai ficar mais próximo da bike e as pernas dele vão trabalhar muito legal. Mais, tipo, a voltinha ali do pedal vai ser maior, então ele vai dar menos voltas para conseguir. Tudo importa, Tudo importa. Então, esses detalhes é que vão fazendo o treinador aprendendo a olhar para o ciclista e falar, aquele ali vai levar jeito. Isso aí. Achei um ali. Stefani, como que são os treinos? O que faz uma atleta que, assim, campeã? Como que é o treino? Tipo, a hora que você acorda, você pensa no treino o dia inteiro? Você vive o treino o dia inteiro? Sua vida é em função dos treinos? Não, tem a casa, tem o trabalho e tem o treino. Não, o que eu falo vive em função dos treinos, assim, o treino é a parte mais importante do seu dia, na maioria dos dias que seja? Sim, de manhã, né, porque como eu tenho essa rotina aí de trabalho também junto com o treino, que nem eu até falo pra ele assim, ele me manda a planilha, daí eu já bato o olho, já tiro as dúvidas. E se eu vou pro trabalho, o momento do trabalho, chegou em casa, trocou a roupa, botou o uniforme, treino. E aí a cabeça está focada naquele momento. Mas por conta dessa rotina, tem dia que eu acordo e já vou treinar, e tem dia que eu treino no fim do dia. E tem algum dia que você não quer treinar? Existe isso para um atleta que, tipo, ama bike, né? Já deu para perceber que, tipo, que sua vida é a bike. Tem algum dia que você fala, não tô afim, ou não? Ai, se eu não vou, eu fico triste. Eu fico assim, mas eu vou ficar triste depois. Então nunca. Nossa, não. Se eu parar, quando preciso parar, né? Quando é época de transição que realmente precisa parar, dar uma folga, assim. Aí. E quantos dias dura isso? Tipo, 3 dias. Diminui um pouquinho, mas vai pedalando para Ubatuba, né? Que eu vi. Eu tava descansando, eu fui pedalando para Ubatuba para dar uma arejada, né? Não, mas daí eu fico de mau humor, ninguém me aguenta. Minha filha fala, mãe, vai atrás de pedalar, pelo amor de Deus, né? Sim. E me fala uma coisa, qual foi a sua prova que você ganhou, assim, que mais te marcou, assim, que você foi lá pro campeã e você fala, olha, essa prova foi essa, pra mim, é a melhor prova que eu fiz até hoje. Não que você não vá fazer outras, que eu sei que você vai, mas assim, aquela que você guarda no coração, que você fala, olha, esse dia
eu fiz tudo perfeito? Eu acho que quando eu fui campeã brasileira, foi uma prova assim que tinha bastante, uma turminha forte. E aí quando você entra assim, algumas meninas eu não conhecia, daí eu falei, meu Deus do céu, vai ter que ser hoje. Vai ter que ser eu, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Eu fui campeã, no caso foi de bicampeã brasileira, né, na categoria de Foi na sua segunda prova de Isso, porque brasileira. a gente acaba que quando você é campeã no ano anterior, você meio que carrega aquela responsabilidade de ser novamente. É uma cobrança grande. Então, quando eu acabei aquela prova, foi ufa, consegui. Uma cobrança grande das pessoas que estão lá, vamos ver se ela é boa mesmo. E uma cobrança sua, falar, cara, eu já fiz isso aqui uma vez, eu vou ter que fazer de novo, custe o que custar, né? Sim, sim. E você se cobra muito? Eu acho que eu mais de mim do que qualquer outra pessoa. O Rodney te cobra muito? Não, ou ele é de boas? ele Tipo, é a de planilha boa. tá aqui, vamos Sim. fazer... Isso ele é tranquilo. Já aconteceu até de provas, assim, teve uma prova que era Campos do Jordão, tava 5 graus, chovendo, e era speed, a gente ia subir Serra Velha. Caramba, Aí- liso até não poder mais. Pois é. E no outro dia eu ia correr maratona e downhill, né? Porque, né? Não. Tem que aproveitar do final de semana. E foi realmente uma prova que ele virou pra mim e falou assim, ó, a gente tava dentro do carro, ele falou assim, se você não quiser correr, não corre, olha o tempo como tá, e tava fechando de neblina, tava muito frio mesmo. E eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio. Imagina, não tem gordura no corpo, vai esquentar que jeito? Pois é. Então, assim, lembrando, foi essa prova que ele falou assim, não precisa descer do carro, vambora. Aí eu comecei a olhar o povo, começar a aquecer, assim, daí eu falei, eu vou tentar, vou colocar a capa aguenta. de chuva. Não aguenta, né? Não Tem aguenta. capa de chuva? E vai de capa de chuva? Vai de capa de chuva. E daí. aí, porque assim, capa de chuva é plástico. Sim, É sim. tipo algum material que impede, né? E daí não sua, não fica desconfortável? Como que- Então, no caso dessa prova, eu não gosto mesmo da capa de chuva, porque chega um momento que Isso. aquece demais. E aí, como já tinha previsão de chuva nesse dia, eu levei dessas capas de chuva que a gente compra de R$1,99, que rasgam. Sei, aquelas de show, né? Exato! E aí eu comecei a prova com ela, no momento que eu me senti aquecido, já rasguei, coloquei no bolsinho das costas, né? E chegou no apoio, eu descartei ela. Porque realmente não dá, eu não consigo ficar com, É muito com a ruim, capa né? de chuva. E me fala uma coisa, downhill. Esse downhill aí, esse negócio é perigoso, né? Sim, E daí, assim, tipo, que inclinação que é essa? Você tá lá na bike lá em cima e você vê o pé do morro, é isso? mais ou menos, com pedras e raízes pelo caminho. Não é só o pé do morro, que já seria terrível, né? Eu tô pensando uma pessoa completamente leiga em cima de uma bicicleta no pé do morro. Fala, mas nem a pau. E aí? É a adrenalina que te move ali? Então, e o downhill, o que eu achei muito interessante é que a pista é sua, Lenina. Então, cada atleta larga 1 minuto do outro. Entendi. Então, Você compete o tempo, né? Você não compete a pista e o tempo, né? Isso, e você não tem ninguém do seu lado para você se preocupar, porque como o downhill realmente é técnico do começo ao fim, você tem que estar ligado ali para tudo. Sim. Então você consegue escolher a sua linha, porque no cross country, quando larga todo mundo, então às vezes você treina, até a gente treina várias linhas, mas tem uma que você acaba sendo a sua preferida. Sim. E no momento da prova não dá para você pegar. De repente já tem uma menina lá, ou você tá disputando posição, aí você tem que fazer outra coisa. E no downhill não, é você e a pista. Então você ficou lá, começou a contagem, a pista é sua. Então você faz realmente a descida do jeito que você quer. Isso eu achei encantador. E assim, teve uma vez que você falou, que foi até aqui, que isso me marcou muito, assim, eu acho que marcou até os meninos quando a gente estava no podcast. Você falou assim, quando eu entro na competição, eu não vejo mais nada, ninguém. E tipo, como que é essa preparação, assim? Isso falando da competição que você tá lá com mais pessoas, no XCO, por exemplo. Como que é isso, assim, mentalmente? O que você pensa antes e durante e depois? Certo. Como a gente reconhece a pista, então a gente faz a passagem da pista, e aí, logo depois desse reconhecimento de pista, eu fico pensando nela, eu fecho o olho
Você faz a prova na sua cabeça. Exatamente. Muitas vezes. Muitas vezes. Fico me imaginando ali passando, como eu te falei, em linhas diferentes. Não, aquele lugar foi melhor, aquele eu demorei mais tempo, mas se tiver alguém ali. Então, assim, imaginando situações. E aí, na hora da prova, realmente ali aqueles segundinhos ali de disparar o coração. Conseguir controlar essa adrenalina logo pós a largada ali, né? Conseguir baixar a frequência, focar. E aí, a partir dali, eu só quero chegar. Eu falo assim, aí a partir dali... Tudo preto, assim, tudo deu... E fica só olhando o caminho. Sim, porque já aconteceu, né? No começo, que nem agora eu consigo fazer isso. Sim. Mas já houve épocas, né? Quando eu tava começando assim, que alguém falava, força aí, Stefane! Você já... Problema. Foi. Ou então, algum momento de torcida, porque realmente tem bastante torcida, isso é super bacana. Isso é maravilhoso, né? Mas aí você fica, nossa, que legal. E esse nossa, que legal já te desviou da atenção. É milésimo de segundo. É 100% focada. Sim, tem que ser. Tem que ser. Porque senão... E quanto isso faz diferença para um atleta? E como um atleta faz esse treinamento mental? Porque assim, você tem as habilidades físicas, você tem tudo, mas assim, isso aí é tipo a cereja do bolo? Então, a parte psicológica, às vezes a gente não toca muito nesse assunto, mas da mesma forma que existe a sua genética muscular, né, com a capacidade de fibras musculares, diferença de um para outro, você também tem a parte comportamental, você tem uma parte ali, a sua psique, que ela é individualizada também. Então você vai pegar atletas que já chegam focados. E você vai encontrar atletas que chegam focados no treino e na competição ele fica assim. Entendeu? Chega atletas no treino que brinca, conversa com todo mundo e fala, agora eu vou largar. Ele foca igual um animal ali, correndo atrás da caça, ele já fecha os olhos, você olha e fala, esse é bom também, entendeu? Então você também tem perfis psicológicos, mas que ao mesmo tempo você consegue treinar. Então, assim, isso que eu ia te perguntar. Consegue treinar. Quanto o treino psicológico, ou mesmo o treino físico, impacta nessa visão psicológica que o atleta tem que ter durante a prova, né? Então, assim, como ela falou, a diferença do downhill que é individual. O XCO você compete contra outras pessoas. Em algumas baterias, você tem até que... Você acaba encontrando outras categorias que largaram e aí você acaba tendo aquele... Né, você está ultrapassando os retardatários de outra categoria e tal. Então, assim... O atleta de cross-country, né, a parte psicológica dele, para esse tipo de prova, ele vai treinando, né, com o passar do tempo. Então, o treinador ele vai dando essas informações, como que você tem que se comportar. Você vai também traçando informações para que ele observe no caso de um treino. E a competição, ela é um excelente treino. Por isso que existe a experiência, né? Os atletas, você pega um garoto juvenil, né? Eu tenho um filho que está aí na categoria juvenil, 15 anos de idade, começou a competir o ano passado. Então você vai vendo assim, a evolução comportamental a cada prova, e eu falo isso para os atletas. Você vai, sei lá, você vai amarelar, agora você não vai lembrar disso na hora, não esquenta a cabeça. Você vai... O que você errar agora, você vai pensar nos erros que você cometeu e você vai evoluindo. Aí você chega numa largada de atletas da elite. Você vê a fisionomia totalmente diferente, uma tranquilidade maior. Um querendo ganhar do outro, lógico, né? Sim, mas você já tem... O atleta da elite, ele consegue... O atleta bom, para você ter uma ideia, que tem essa capacidade psicológica muito bem treinada, isso é individual também... O atleta, ele está aqui na largada, ele, pela respiração do adversário dele, ele sabe o quanto que o adversário dele está ou não preocupado com a presença dele. Você entendeu? Entendi. Numa competição, fez uma largada, um tipo de ultrapassagem que você faz no seu adversário, por exemplo, você pode ter um adversário que os dois estão disputando o primeiro lugar. Aí tem lá um deles, vai lá e está na frente numa subida. Eu sou a pessoa que está olhando para o meu adversário ali, eu sinto que ele está já meio cansado e eu tenho capacidade de ultrapassar ele naquele ponto da subida. Naquele ponto que ele está se esforçando ao máximo,
eu vou lá e ultrapasso ele com uma linguagem corporal tranquila, eu desmonto psicologicamente o meu adversário. Tipo assim, ele fala, cara, eu dei meu 100%, o cara passa por mim e pronto. Aí essa pessoa que estava lá disputando, ele, às vezes, acaba até perdendo mais posições. Então isso é um exemplo. Porém, esse que deu o máximo dele, viu que o outro passou ali, ele pode saber que o outro está blefando também. Sim. Então é uma jogada que são gênios, né? São pessoas ali de alto nível competindo entre si. E tudo isso são aprendizado que você vai tendo na sua carreira de atleta. Então a parte psicológica, além da psicologia desportiva que existe, você também tem essas situações que você vai aprendendo no dia a dia. E o treinador é legal porque ele tem essa visão e vai passando essas informações para o atleta se tocar que ele acabou de aprender uma coisa muito legal. Você, como treinador fora da pista ali, olhando, você vai observando tudo isso de todo mundo, né? Porque daí tá olhando assim, ciclista, uma vida. Às vezes no meio da prova eu dou um grito para um atleta lá, tipo assim, levanta a cabeça. Ou então, toma logo essa água. Às vezes na linguagem corporal do atleta que está passando ali, ou então presta atenção no que está fazendo. Né? Você vê que a pessoa está meio assim, preocupada com alguma coisa, você consegue, através da linguagem corporal dele, entender um pouquinho do que está passando ali. Isso também exige informações, que você tem que ter essas informações, aprender isso para você saber passar para o atleta. E tem atleta que é mais habilidoso nisso. Sim. E essa parte psicológica, ela, vamos dizer assim, não que um atleta que não tenha talento físico para o alto rendimento, ele simplesmente não vai chegar no alto rendimento. Mas essa parte psicológica ali, ela pode tirar um atleta, vamos dizer assim, menos talentoso, embora todos tenham talento, menos talentoso, pode fazer ele sobressair Sim. do que um mais talentoso, simplesmente pela habilidade mental. Sim, ali. Isso é real. Compensar a habilidade física por um foco maior. Esses filmes que a gente vê de motivação, nessas coisas assim que a parte psicológica superou, isso existe, isso aí é real. E tem atletas que você vê ali não lembro agora aqui, mas eu lembro de participações do próprio Sherman, né, de algumas competições, eu não lembro qual foi a prova aqui, mas isso está claro que naquela prova o psicológico fez com que ele vencesse aquela prova. Eu entendo assim, quando eu falo o psicológico sobrepondo ao físico, eu entendo que todos estão no alto rendimento, todos já têm características assim muito parecidas, mas às vezes algum fisicamente é um pouco mais habilidoso, Sim. tem, vamos dizer assim, um pouco mais de preparo físico, mas ali no psicológico, na hora da competição em si, o mental de um que tem um pouquinho menos acabou vamos dizer, a experiência, né? É toda essa somatória toda, além da experiência, a capacidade de administrar aquelas situações específicas ali naquela prova. Entendi. E quanto tempo demora para construir um atleta olímpico, um atleta Boa como pergunta. Stephanie, por exemplo, uma atleta de alto rendimento, ela já vem da ginástica, quer dizer, ela já traz habilidades prévias ali, mas suponha que uma criança, né? Quanto tempo demora? No caso do mountain bike, eu recomendo, né, que os pais, assim, às vezes chegam lá uma criança de 7, 8 anos de idade e fala assim, eu queria botar meu filho no mountain bike. Eu falo, é cedo, entendeu? Então, para uma modalidade do mountain bike que tem capacidade de resistência, de potência aeróbica, então existem algumas capacidades físicas que não é bom você precocemente investir em cima de uma pessoa, de um atleta. Então, assim, no mountain bike nós temos a categoria infanto-juvenil, que o atleta começa ali com 13, 14 anos, ele entra na carreirazinha de atleta de competição. De 13 anos para frente, eu acho que é o ideal para você entrar numa escola, no sentido de participar já de competições. Abaixo disso, existe a escola, onde ele vai aprender as habilidades motoras da bicicleta, que ele pode fazer tanto o mountain bike mesmo, mas pode fazer um BMX, né, o bicicross lá, ele pode pedalar muito com os pais ali, ele pode frequentar uma pista de mountain bike, mas sem o objetivo de estar ali seguindo uma planilha, aquela coisa. Ele vai brincar, ele vai vivenciar, ele vai curtir as bases motoras daquela modalidade. Então, a partir dos 13 anos para frente, que eu considero a idade ideal para começar a seguir um plano de treinamento,
A partir daí, que é onde você vai descobrir se você é ou não um atleta, você segue uma carreira. E não tem assim, eu acredito que não tenha um momento certo que você fala, a partir de tantos anos ele atingiu uma maturidade. A gente vê atletas que eles têm a categoria sub-23. Você vê atletas ali de 21, 22 anos que já tem uma maturidade competitiva que ele já pode correr na categoria elite. E às vezes você tem atleta na categoria elite que até hoje o cara está com 30 anos, 32 anos, se acontece uma dessa de alguém ultrapassar ele no morro, ele inventa que o pneu está murcho, ele dá desculpas, até hoje você encontra pessoas assim. Então assim, a maturidade física, eu acredito que talvez 28, 30 anos de idade, você já começa a perceber que o atleta ele já dá aquela estabilizada. Ele tem, assim, às vezes, um pequeno ganho psicológico, um pequeno ganho, às vezes, no equipamento, uma diferençazinha no equipamento em alguma coisa. Ele vai tendo pequenos ganhos, né? No caso do mountain bike. E a carreira do mountain bike, ele dura até uns 35, 36 anos na elite, que é uma faixa etária, uma média de idade, que é onde você ainda consegue fazer bons resultados, né? Então, acho que é isso aí. E Stefane, e me fale você, assim, o seu treinamento, não basta só pedalar, né? Tipo, tem que ter o treinamento de base, né? Sim, E sim. como que é isso? No caso, eu gosto de fazer bastante coisa, né? Natação, ainda mais. outra, Triatlon, isso. E aí tem a preparação física também, que é uma coisa assim bem bacana, que ele prescreve tudo voltado para bike. Então todos os movimentos que eu faço são para melhorar alguma coisa da bike. E o Pilates também, que é uma coisa que tem me ajudado bastante. Eu acho que tá bem bacana assim todo esse trabalho aí. E me fala uma coisa, por exemplo, você fez ginástica olímpica até que idade? Eu cheguei a treinar mesmo ginástica olímpica até uns 18 anos. Aí você começou na bike aos Com 39. E dos 18 aos 39, o que você fazia? Nada. Nada? Não, Academia. Por ser professora de educação física, né? Então já tem essa rotina de realmente estar ali. Mas você treinava junto. academia, assim? Você Não gostava de academia, não. Mas eu cheguei nessa época toda a fazer balé, eu dancei contemporâneo, eu você fiz. nunca ficou parada, então não é nada. Tipo, ela nada, às vezes, daí fala assim, nossa, então ela ficou sentada em casa. Não, você tava com o corpo em movimento, né? Isso, mas fazendo outros tipos de atividade. Entendi. Mas nada focado com competição, nesse sentido, não. Eu tô pensando assim, quem é capaz de saltar naquela trave que chama, né? É capaz de qualquer coisa na vida, não é? Gente, aquilo lá é muito perigoso, não é? Você saltava na trave? Fazia lá umas brincadeiras boas lá, né? Jesus amado, gente. Eu ia ter medo de saltar e se eu tivesse, por exemplo, uma filha, eu ia ter medo que ela saltasse também. As mães não tinham medo? Falava... Eu, treinador, tinha medo, né? eu não demonstrava para elas porque eu sabia que elas tinham que fazer. E ensinava do jeito certo, posição da mão, posição do pé, os exercícios pedagógicos para ela aprender, melhorar a habilidade ali em cima. Mas na hora que ela ia fazer alguma coisa mais complexa, eu tipo assim, meu Deus, tomara que não caia. Mas elas cravavam ali, eu fazia um yes por dentro, né? Falava, graças a Deus. Mas assim, com medo de... se você sair 1 centímetro... São 10 centímetros. São 10 centímetros de largura. É isso, basicamente. É menos, né? que isso. Assim, né? E assim, o que eu vejo... que eu tenho visão disso é nas Olimpíadas. Elas fazem aquelas piruetas, eu não sei o nome daquilo, sem colocar a mão. Exato. A cabeça tá aqui, o pé vira daqui para cá e ela sai, como se nada tivesse acontecido. E você não faz só, hoje em dia, o alto nível da ginástica olímpica, você não faz só um mortal no eixo transversal. Não, você faz tridimensional, você faz pirueta. Cara, você sai do eixo e cai ali em cima e tem que sorrir ainda. Como se nada tivesse acontecido. Uma leveza, entendeu? Deixa eu ir. Não é fácil, não. Mas assim, pra você que fez ginástica olímpica, isso aí te dá uma confiança na vida, não dá? Tipo, Sim. Isso reflete na vida da pessoa. Porque, é igual eu falei, gente, se é capaz de saltar na trave, não é nem fazer a pirueta, não. É saltar só.
você é capaz de muito mais coisa do que quem nunca saltou ali, né? Verdade. Não é? Eu acho que sim. E te dá um domínio do corpo ali para bike que é fundamental, né? Sim, principalmente agora, né, que tá tendo bastante salto, né? Isso. Essa sensação do ar. E aí é uma coisa que a gente até comenta às vezes quando ele vai me explicar algum exercício, porque tem vários tipos de salto, de cada um eu tenho que me posicionar de um jeito, a bike tem que estar de um jeito. Então aí é até legal que ele lembra muito da ginástica olímpica. Ó, lembra da aterrissagem do mortal, que você tinha que fazer um movimento no ar, tinha que chegar assim. Então, na bike é assim. Você já tem a conexão neuronal ali, é só reativar ela, né? Exatamente. E daí é tão importante treinar desde criança, né? Sim. Qualquer coisa que seja, porque vai aproveitar a habilidade para um treino Exatamente. posterior, A experiência motora da criança tem que ser riquíssima. Por isso que é muito legal a escola russa. Então, assim, o modelo de... Lá eles têm educação física e cultura física. Então, os dois andam paralelos ali. Ele aprende o porquê da necessidade do esporte, não só modalidades olímpicas de verão e de inverno também. Sim. E aprendem a praticar as regras e as bases motoras de todos os esportes olímpicos. Então, assim, o esporte é um fenômeno social, né, com múltiplas possibilidades. E você apresentar um esporte para uma criança, né, o pai e a mãe que levam a criança para fazer qualquer modalidade esportiva, não adianta você falar assim, eu quero que o meu filho seja campeão de natação. Não, leve ele para fazer natação, você gosta? Leva. Ele quer pedalar, vai, leva para pedalar também. Ele gosta de bater nos outros, quero aprender a lutar, põe ele para fazer judô, entendeu? Então, assim, as bases motoras do esporte servem mais para frente para muitas situações. Na vida, Na né? vida e em outras modalidades esportivas. Então, acho que isso aí, a base motora tem que ser muito bem trabalhada, incentivada, motivada. Até porque, às vezes, a maioria das pessoas jamais vai ser um atleta olímpico, mas ela vai aprender a ganhar, ela vai aprender a perder, ela vai aprender a ter disciplina, ela vai aprender a suportar um certo grau de desconforto no treinamento, que vai fazer com encarar uma derrota. Encarar uma derrota, exatamente. Né? Encarar uma derrota, tipo... Fantástico, o esporte é fantástico. Você vê isso nas suas crianças? Porque você tem aula para crianças, né? Sim, você vê isso, que, por exemplo, quando os pais treinam as crianças, elas têm uma vontade maior de fazer exercício. Como que é esse negócio, por exemplo, além disso, essa, vamos dizer, pandemia de telas em crianças tão pequenas que a gente, quando era criança, a gente brincava na rua, a gente pulava corda, a gente andava de bicicleta. Crianças que não se movimentam. E aí? Você pensa disso? Hoje em dia tá realmente complicado. Eu tenho dó porque tem criança que o momento da educação física é o único momento que ela tem de correr, porque tem muita criança que nem corre porque já fala assim, minha mãe não deixa eu correr. Vai cair, eu vou machucar. Eu não, olha o tamanho da quadra. Vamos lá, pega agora. E vai cair, vai machucar, mas ela vai levantar e vai continuar. E é assim que criança faz, né? Você pega crianças muito pequenas, é isso que elas fazem. Elas choram tipo 1 minuto com o joelho ralado e sai correndo, né? Sim. Mas realmente a criançada hoje em dia, infelizmente, não tem mais essas brincadeiras de rua que nós tínhamos e eram muito variado, né? Muita brincadeira. A gente criava brincadeira. Hoje Tomava em dia... cada lambada de corda na perna, né? Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas se poupam um pouco do desconforto, né? E talvez por isso algumas pessoas não procurem tanto treinamento e não exponham os filhos a treinos, né? Eu vejo assim, eu trabalho com pessoas do esporte, eu vejo que o esporte ele sempre acrescenta, sempre, em tudo que acontece, até mesmo quando é uma lesão, ali até aquilo ensina, né? Verdade. E a bike, nesse assunto aí, a bicicleta, de poucos anos para cá, ela voltou a se tornar parte da vida das pessoas. Isso. Porque há anos atrás, né, você olhava assim... o garoto ganhava um carrinho, a menininha ganhava uma bonequinha, né? Aquela tradição ali. Aí depois disso, ou o garoto ganhava uma bola, né? Aí depois disso, qual era o equipamento, qual era o brinquedinho que as crianças ganhavam? Era o velotrolzinho, pedalzinho, era a motoquinha, né? Uma bicicletinha com rodinha. Ou seja, eu não conheço uma pessoa, né, que tem uma situação financeira até tranquilinha, até pobrezinho, que não teve uma bicicletinha. Isso. Você entendeu? Então a bicicleta faz parte da vida da pessoa. E
já é nato também, o ser humano, quando ele desafia a gravidade, isso é comprovação científica, qualquer movimento que você faça, que você desafia a gravidade, te traz uma sensação emocional muito positiva. De confiança, né? Não, de sensação de vida, de prazer de executar aquilo. Não é o caso dos brinquedos de parquinho de playground. O que é a gangorra? O que é o balanço? A criança, você empurra uma criança ali, você não vê uma criança que entra num balancinho e com cara emburrada, alguma coisa. Você põe aquela criança para balançar, ela... mais, quero mais, né? Então aquilo ali, né, o desafiar a gravidade é prazeroso para o ser humano. E a bicicleta não para em pé. É isso que é o mais Você sobre aquele negócio que não para em pé, você é que está no controle. E a hora que você consegue rodar sobre duas rodas ali e você está em cima daquilo, aquela sensação, ela traz prazer. E recentemente a bicicleta entrou na vida das pessoas adultas, seja pela pandemia, seja por situações sociais, a bicicleta voltou. Os grupos de bike, a gente falou que a gente fazia parte, né? Tem muitos grupos, muitas pessoas, e o tanto de gente que tinha depressão. Tanto e de acabou... famílias que estão mais unidas, porque famílias, sai todo mundo a bicicleta ela é democrática, entendeu? Sai o marido antigamente ia pro futebol, a esposa, poxa, e eu, né? Ou a esposa ia fazer algum tênis, alguma coisa lá, o marido, pô, e eu? Aí a bicicleta acabou aproximando as pessoas, né? Filhos e pais pedalando, filhos e netos e avós pedalando, isso é muito legal. Homens e mulheres. Então, acabou universalizando a atividade física e grupos de bike passaram a ser grupos sociais. Sim, muito. Você vai pedalando ali, é até perigoso às vezes, pessoal, entra dois na conversa, daqui a pouco entra mais um com uma filinha de 3 ciclistas ali, né? A gente tem que estar puxando a orelha. Mas assim, as pessoas vão pedalando, às vezes numa estrada rural lá meio deserta, entra num bate-papo ali, e está conversando, às vezes, sobre negócios. Então, cara, você viu aquele negócio, aquele carro que eu vendi, não sei o que lá. Você está pedalando e está curtindo. Então, a bike, ela realmente veio para dar uma despertada nas pessoas. E através desses grupos, algumas pessoas que não eram atletas acabam descobrindo o potencial e entram para competir. E a competição também é nata do ser humano. Nós somos competitivos desde a fecundação. É verdade. Entendeu? Então nós somos competitivos. Fala para alguém, vamos ver quem chega primeiro. Opa, já a anteninha já liga, eles vão ver quem chega primeiro aonde, fazer o quê. Então a competição é gostosa. Você entrar na competição, aquele lance da medalha. Puxa, eu ganhei a medalha, eu participei. Cara, que prazer que é isso, né? Então são muitos fatores positivos, né, que você, através da competição da bicicleta, do XCO, do mountain bike, você acaba trazendo muitas coisas boas para as pessoas. Isso é muito legal. Até porque, por exemplo, eu não pedalo, mas assim, eu corro por estrada de terra e a gente encontra ciclistas em todas as corridas. A gente não vê nenhum ciclista, ninguém que está treinando mal-humorado. Ali são pessoas que estão felizes. Exatamente. Ali. Estão felizes às 6 horas da manhã de um sábado. Essa é a pegada, entende? Não dá, tipo, não, feliz de madrugada no sábado, entendeu? A pessoa, ela prefere ir do que ficar dormindo em casa. Isso é muito sensacional. Muito legal. Vamos falar de bikes. Bike é um negócio caro? Olha que pergunta legal, hein? Olha, eu fui antes de responder se a bike é cara, eu fui uns dias desse atrás num outlet ali perto de São Roque. E eu vi uma loja lá de uma grife, que eu não vou falar o nome, mas que ela tinha lá umas bolsinhas de mulher desse tamanhinho e uma sandalinha de palha com um tecidinho qualquer coloridinho, que aquela sandalinha custava R$5.000. E uma bolsinha de mulher custava lá, nem lembro o que eu falei para vocês, 10, 12 mil reais. Puxado, né? Aí eu falei assim, uau, né? Então, assim, existem coisas que têm tecnologia. Sim. Então, você pega hoje celular. Há 10 anos atrás, a gente comprava ou tinha um celular de R$500 e estava feliz ali porque ligava, fazia alguma coisa. O celular foi dando os ups e hoje você tem celular aí de 5 mil, um celularzinho bonzinho, né? Poxa, um aparelho que até então, pouco tempo atrás, não fazia parte da vida das pessoas. Então hoje nós temos celulares que, uau, que coisa, né? Então assim, existem tecnologias envolvidas, né?
A bike, a gente fala do preço da bike. Uma bike para você ir para a padaria ou ir para a escola, você pode comprar uma bike muito legal que vai te dar aquele conforto de você se deslocar de uma mobilidade urbana, né? Para você ir fazer sua função de trabalhar. De locomoção. Locomoção. Você tem que ter um freiozinho, a roda boa ali, pronto, tudo mais. Você vai comprar uma bicicleta para fazer um passeio. Então agora você vai ficar mais horas sobre a bicicleta. Um banco tem que ser um pouco confortável, a sua posição sobre a bike tem que ser um pouco mais confortável. Sim. A sua rolagem, que a gente chama, você pedalar e a bike atender a sua pedalada, se deslocar no terreno, se você não está com uma roda que seja boa, você vai fazer força, aquela bike parece que não vai sair do lugar. Então você vai começar a ter desconforto, você vai começar a ficar meio pé da vida de estar pedalando um negócio que não te leva onde você quer. Aí você vai subir um morro, você muda a marcha, ela fica clec, 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 a corrente engasgando ali, sai toda hora. Aí você vai descer um morro, você aperta o freio, deu 3 freadinhas, o freio não obedece mais, você fica apavorado que o freio não está obedecendo. Então você começa a entender que existem tecnologias que vão te trazer um pouco mais de segurança e conforto. Aí vem para o alto rendimento, competições. Aí já o atleta precisa ele sabe que um tipo de rolamento da roda vai segurar ele mais tempo, vai atrapalhar ele um pouco mais do que a outra bike mais cara, porque tem tecnologia. Aí a mudança de marcha, que tem que ser rápida em algumas situações do XCO, por exemplo, a mudança de marcha ela é imprescindível. A troca de marcha ali, toda hora trocando de marcha. Se você tem uma que muda a marcha muito mais rápido em situações que você está fazendo força, que consegue mudar a marcha, tem tecnologia. Você está em desvantagem. Né? Então, aí a bike, o material do quadro da bicicleta ou da roda da bicicleta, o alumínio é um metal de liga leve, mas já tem a fibra de carbono, que tem a tecnologia muito maior do que o alumínio. Então, o material fibra de carbono já é muito mais caro. Nós temos um quadro de bicicleta de alumínio bom, custa R$1.000, só o quadro. Sem a roda, sem só o freio, quadro, sem... só o é quadro. Só a partezinha de Exatamente, metal ali. só onde fica escrito o nome da marca da bicicleta. Só aquilo ali, um alumínio bom ali, R$1.000. E um carbono? Um de carbono top, R$25.000, só o quadro. Entendeu? Aí você pega um quadro de carbono o hardtail, sem suspensão traseira. Aí você pega um quadro de carbono que tem que ter articulação ali para caber uma suspensão. Mais tecnologia, mais caro um pouquinho. Então vai encarecendo. Então assim, hoje um nível de bicicleta para você pedalar confortavelmente em passeio, uma bicicleta hoje de R$5.000 te leva nos passeios legal. E te deixa tranquilo. Te deixa tranquilo. A partir daí já vai entrar muita tecnologia e muitas peças de carbono ou não. E que muitas vezes a pessoa não precisa daquilo. Não precisa daquilo. Aí vai entrar no nível de bicicleta de competição das mais tops. Hoje uma mais top daí está em R$120.000. Porque tem uma amiga minha que ela fala uma coisa muito legal, assim, porque tem muita gente que compete e é amador, né? Ela fala, eu não preciso de uma bike de carbono, eu preciso perder 3 quilos. Então, exatamente, assim, exatamente. Porque daí, assim, às vezes é o ajuste, não no alto rendimento, eu não tenho dúvida que cada ponto ali faz diferença. Sim, mas, e assim, faz diferença sim. Sim, porque é alta e assim, e se compete todo mundo num nível tão alto que se compete por poucos segundos. Um pneu que você põe diferente do outro, de material diferente, a composição da borracha de um pneu te dá muito mais segurança e estabilidade numa curva, ou seja, você vai precisar frear menos e você vai passar mais rápido na curva do seu adversário. E esse mais rápido que eu falo é frações de segundo. Então ele tem lá, vou chutar aqui, 1/4 de segundo por curva que ele vai mais rápido. Em cada curva ele ganhou 1 segundo. Em cada 1h30 de prova, ele ganhou lá 30 segundos. A diferença de 30 segundos do primeiro para o... Melhor, o que é a diferença de 30 segundos? Isso. O primeiro para o 15º ou mais, 30 segundos, entendeu? Então são pequenos detalhes. E eu digo o seguinte... Se você pedala numa bike de R$5.000, compra uma bike lá e vai pedalar, e algum amigo seu empresta uma bike de R$50.000, você pedala, você sente a diferença. Então, assim, são objetivos, né? São hobbies, são interesses, são paixões diferentes.
Conheço umas amigas que conseguem comprar uma bolsinha de 12 mil reais que vai usar, sabe, sei lá quanto. Ou nem vai usar, né? Ou nem vai Pronto, usar, entendeu? né? Vai tirar sua foto no Instagram para aparecer com aquela bolsinha, ok? Então são objetivos de vida diferentes. Então são questões, né? São situações aí que não é o caro, Isso. né? Qual é o seu objetivo? Exatamente. Para mim tá caro, eu não quero, mas para mim tá barato. Isso. Eu me alegro com isso. Depende do seu objetivo, né? O caro e o barato é relativo, é muito relativo. É muito relativo. Depende do que é importante para você, né? Exatamente. É isso aí. É verdade. Eu adorei o nosso papo, gente. Foi muito legal. Muito obrigada, Stefani. Muito obrigada, legal. Rodney. Muito bom isso. Pessoal, muito obrigada por terem ficado com a gente. Eu convido vocês para virem novamente. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Esse é um assunto aí que não acaba nunca. Que não acaba nunca, né? Bicicleta a gente vai falando aí. Dá para filosofar aí até amanhã. Vocês gostaram? Foi legal? Super Foi legal. bacana. Muito obrigada. Obrigado pelo pela convite. oportunidade Muito também. legal. Gente, se inscrevam no canal e eu espero que vocês também tenham gostado. Até mais.